Olá, amigos, como estão? Veja, hoje nós vamos dar continuidade àqueles estudos que a gente tem feito a respeito do livro Pão Nosso, em cima das colocações que o Emmanuel faz, trabalhando estados emocionais. E aí nós vamos associar com algumas questões da patologia, mas nós vamos usar o texto do Emmanuel como referência, como a gente tem feito nos outros vídeos, ok? Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 113 do livro Pão Nosso, que se chama Tua Fé. Vamos lá. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É a fala de Lucas, no capítulo 8, no versículo 48, que o Emmanuel comenta para nós da seguinte maneira: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sob as quais se equilibram, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o Mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Vamos lá. O texto, que se chama Tua Fé, já está convocando-nos a uma reflexão. Como está a nossa credibilidade? Como está o nosso relacionamento com Deus? E aí eu vou falar de 3 tipos de relacionamentos: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento conosco. Como está a nossa fé? A gente tem fé em Deus, mas não acredita na gente? Então, se a gente tem fé em Deus e não acredita na gente, será que a gente tem fé em Deus? Porque nós somos criação dele. Se eu acredito nele, é importante que eu creia em mim, que sou fruto do hálito de Deus. Sou fruto da divindade. Então, como está a minha fé? Aí eu acredito em Deus, acredito em mim, mas não acredito no próximo. Não acredito nas mudanças, não acredito na melhora. Será que realmente eu acredito em Deus? Então eu estou trazendo para nós fazermos essa avaliação. Porque se nós dissemos que acreditamos em Deus, então nós temos que acreditar no nosso potencial. Nós temos que acreditar na nossa autoestima. Nós temos que acreditar no potencial do outro, na autoestima, na valorização do outro. E ainda que estejamos envolvidos com dificuldades sociais, dificuldades pandêmicas, dificuldades emocionais, dificuldades familiares, veja, existe um governante disso tudo, para nós não abrirmos espaço para o desespero. Por quê? Porque senão a gente adoece. Mas olha o texto. Primeiro comentário
que Emmanuel traz para nós. Antes do comentário, ele traz o trechinho do Evangelho. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Veja, quando ele fala tem bom ânimo, a tua fé te salvou, essa passagem é da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, vocês vão lembrar, aqui está no capítulo 8 de Lucas, quando Jesus estava se direcionando, estava se dirigindo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava envolvida no estado cataléptico, lembram disso? Quando ele chega e vai depois entrar naquela casa, e a garota, né, que Jesus, ele coloca Talita cumi, Talita significa menina. Então, quando ele fala Talita cumi, levanta-te, menina. Então, antes dele se dirigir à casa de Jairo, ele está em meio ao povo, e uma mulher colocou na cabeça dela, veja, a mulher hemorroíça, ela colocou na cabeça dela que se ela tocasse nas vestes do Cristo, ela estaria curada. O que é interessante aí? Primeiro, ela estava com um fluxo hemorroidal, por isso é que se chama a mulher hemorroíça. Não era aquele fluxo natural, fluxo menstrual, aquele fluxo que vai da adolescência até o auge da fase adulta. Não é este fluxo. Este é o fluxo mensal. Tanto que a mulher hemorroíça carregava um fluxo hemorroidal. Por quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Ora, isso vale uma outra reflexão. Se ela tinha uma perda de sangue por 12 anos, o que significa isso? Trazendo primeiro para o nosso dia a dia. Perda de sangue significa, emocionalmente, perda de vitalidade, perda de energia, perda de desejo, perda de vontade. A perda de sangue significa a perda de vitalidade para darmos conta das atividades que a vida propõe para a gente, que o clima propõe para a gente, que a espiritualidade vai propondo para a gente. Perda de vitalidade. Ela estava há 12 anos com o fluxo, só que ela estava perdendo vitalidade e buscando alternativas. Ela passou por médicos, curandeiros, filósofos, ela passou por várias pessoas que diziam saber a causa do que ela sentia, mas havia ali uma perda de vitalidade. Por mais que ela passasse, quantos de nós fazemos esse movimento da mulher hemorroíça, onde a gente passa pelos tratamentos convencionais, mas no fundo nós não apresentamos desejo de melhora. Ela não apresentava. Então ela passou por diversos posicionamentos de mudança, por diversas posturas de mudança, no que diz respeito a se dirigir até o médico, mas internamente ela não fez essa automotivação. Depois de 12 anos que ela já tinha feito a caminhada, que é exatamente o que nós fazemos, passamos a vida caminhando na direção daquele que está para nos oferecer um remédio, um chá, uma flor, um banho de pétala, há uma oração, mas a gente está sempre esperando que o outro ofereça para nós. Ela colocou na cabeça dela. E aí veio o real movimento interno. Ela colocou na cabeça dela: se eu tocar nas vestes do Cristo, estarei curada. Se eu tocar. Tanto que vocês vão lembrar nessa passagem, mas eu gostaria, à medida que a gente vai estudando aqui, depois vocês pegassem com calma a passagem e lessem esses versículos. Por quê? Na hora que ela toca nas vestes do Cristo, o Cristo, ele coloca assim: alguém me tocou. E aí é interessante que Pedro tem umas posturas muito humanas. Pedro coloca para nós assim: mestre, mas está todo mundo te empurrando para lá, para cá, claro que alguém te tocou. Aí, olha a resposta de Jesus: mas senti que de mim saiu virtude. Ou seja, alguém procurou Cristo com um objetivo.
Muitos de nós vamos aos médicos, vamos à casa espírita, vamos no templo católico, vamos no templo budista, vamos na igreja evangélica, mas não vamos até o Cristo. A gente está de corpo presente no ambiente, mas não estamos emocionalmente interagidos, não estamos emocionalmente envolvidos. Então, naquele momento, não importava quem estava perto. Ela colocou na cabeça dela, ela não precisava de falar com Cristo, só tocar nas vestes. Ela absorveu a virtude. E o que é interessante, Amélia Rodrigues coloca para nós que o sangue se estancou imediatamente. Gente, isso é muito curioso. O valor da fé, o sangue se estancou imediatamente. Então, estejamos atentos a esse movimento. Estejamos atentos. Bom, olha só a fala do Cristo, a fala de Emmanuel. Veja bem, como que ele diz para nós. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. É importante observar o quanto Jesus nos convida para a credibilidade. Como que ele coloca para nós sobre a importância da credibilidade. É claro que o movimento de credibilidade, ele começa com a nossa relação de oração. Tem pessoas que colocam assim, mas nem precisa da gente rezar tanto. Jesus já sabe o que a gente precisa. Não, veja, é importante que a gente estabeleça conexão. Então, se lá no capítulo 11 de Lucas, ele coloca para nós assim, batei e abrir-se-vos-á, nós podemos bater na porta da espiritualidade, que nos será aberta. Nós podemos bater na porta do sentimento da divindade para conosco, que nos será aberta. Mas veja, nem o Cristo se privou da oração. Quantas vezes o Cristo se remeteu a Deus? Quantas vezes ele se envolveu com a oração? Lembram lá no Horto das Oliveiras? Quando ele, no capítulo 24 de Mateus, quando ele deixa os discípulos e se afasta para orar, ele não se privou da oração. E olha, sabendo que ele e Deus estavam em plena sintonia. Vocês vão lembrar quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Se o Cristo, que é o Cristo, ele não se privou do contato com Deus, a gente vai abrir mão do contato com os Espíritos que são enviados do Cristo para nos ajudar? Acreditando que só de ver a nossa necessidade, mas por que a gente precisa orar? Para que fortaleçamos-nos na nossa fé. Para que a gente se fortaleça. Por isso que a gente precisa orar. Agora, para além do fortalecimento, através da oração, a gente fala para ele como está o nosso bom senso. Como está o nosso discernimento? Por quê? Porque a gente está orando com o objetivo de apresentar para ele a nossa gratidão, apresentar para ele o nosso louvor, ou apresentar para ele a nossa angústia do desejo de conquistar esta ou aquela melhora em determinado campo. Mas estamos apresentando para ele de conformidade com o nosso discernimento. Ou seja, ele nos avalia na questão do bom senso e nós avaliamos o movimento de sintonia para com a espiritualidade. Então, ele está o tempo todo nos colocando nessa relação. E aí, Emmanuel diz assim, diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Gente, isso aqui é muito significativo. Porque existe uma diferença entre a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e tem aquela hora que ele não fala nem sobre a fé. Ele não fala nem que salvou, nem que curou. Ele fala assim, vá em paz. Então, são três movimentos. Três movimentos. Por quê? Uma coisa é a tua fé te salvou. A mulher hemorroíça, algumas traduções estão colocando a tua fé te curou, mas a mulher hemorroíça, a tua fé te salvou. Por quê? O sangue, ele se estancou ali e ela ganhou novo posicionamento de vida.
E nós vamos ver essa mulher em outro momento do Evangelho. Vocês vão lembrar aquele movimento quando o Cristo está carregando a cruz no caminho do Gólgota. Quando ele cai com a cruz, vem uma mulher com um pano de linho branco e ela enxuga o suor da face do Cristo e o sangue que escorria em função da coroa de espinhos, lembram? Naquele momento que ela enxuga, a face do Cristo sai naquele pano. Esta mulher que enxuga é a mesma mulher que tinha um fluxo de sangue. Só que naquele momento que ela estava acompanhando o Calvário do Cristo, ela já não tinha mais o fluxo. Mas esse sinal, conforme coloca para nós Amélia Rodrigues, esse sinal era para mostrar o movimento de mudança que aquela mulher tinha feito. Ela pega aquele pano e leva para a sua casa, e ela coloca na porta da sua casa, representando ali o sangue da renovação do estado íntimo para a fé. O sangue de renovação, de perspectiva, de mudança, de vitalidade, de boa vontade. Ali estava o sangue. Ela pega aquele pano com a imagem do Cristo e coloca na porta para os transeuntes que passassem teriam acesso, porque todos sabiam que ela era a mulher hemorroísta e muitos a rejeitaram naquele movimento. Foram 12 anos de hemorragia. Muitos a rejeitaram. E ali ela foi salva pelo Cristo. O nome dessa mulher no Evangelho é Verônica. Verônica. Enfim, quando fala para nós a tua fé te salvou, ela se liberta. O estar salvo é se libertar. O estar curado significa que, naquele momento, eu fiz um movimento de mudança. Naquele momento. Vocês já viram que tem pessoas que fazem a oração e falam assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Mas Jesus não ensinou sempre, não. Jesus ensinou para a gente: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem tiver a chance, leia lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele vai ensinar para a gente, a partir do versículo 9, Pai nosso que estás nos céus. Ele vai ensinar para a gente a oração dominical, e ali quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que hoje e não hoje e sempre, como algumas pessoas dizem? Porque hoje é em função do que eu estou fazendo hoje. Se eu parar de trabalhar hoje, se eu paro de estudar hoje, se eu paro de semear hoje, se eu paro de cultivar hoje, por que eu vou receber o pão amanhã? Eu não estou fazendo por merecer o pão de amanhã. Então, às vezes, a pessoa fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Aí, se eu parar hoje, eu vou continuar recebendo sempre? A lógica nos diz que não. A lógica nos diz que não. Então, a gente faz hoje. A gente trabalha hoje. Nosso potencial intelectual, hoje. Nosso potencial emocional, hoje. O nosso potencial de trabalho, onde as mãos são instrumentos, hoje. E aí sim, hoje nós estamos fazendo um movimento que a nossa fé pode nos curar. A tua fé, ele fala para a mulher hemorroísta, a tua fé te salvou. Para nós, hoje, se a gente está procurando, a nossa fé está nos curando. Ainda não nos salva, por quê? Temos movimentos dúbios, nós temos inseguranças, instabilidades, vontade de desistir, vontade de parar, desânimo, apatia, angústia. Agora, olha a fala dele. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. Se nós continuarmos fazendo movimentos de mudança, poderemos escutar ali na frente, a tua fé te salvou. Mas se a gente melhora hoje, já dá uma parada para curtir, achando que a Terra é um verdadeiro campo de lazer, a gente nem se cura e muito menos a gente se salva. Lá no capítulo 8 de João, quando vai falar da mulher adúltera, vocês veem que com a mulher adúltera, depois vocês vão ler lá, naquele momento quando ele a tira dos algozes, né? No versículo 7, quando ele diz assim, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e cada um começa a sair
jogando as suas pedras, dos mais velhos para os mais jovens, jogando as suas pedras no solo, sem agredir aquela mulher? No final, Jesus pergunta para ela assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus agressores? E quando ninguém aparece, todos já tinham se retirado, ele fala com ela assim: então vá e não peques mais. Ele não falou com ela: você está salva. Ele não falou com ela: você está curada. Por quê? Porque ela precisava de fazer um movimento substancial interno. É um movimento agressivo? Não, ele era autoagressivo, mas autoagressivo no sentido positivo, ou seja, ela teria que mudar valores. Por que autoagressivo? Ela sairia de um movimento de prazer do mundo para um outro movimento de prazer espiritual e desconhecido. Porque o espiritual nós ainda não o conhecemos. Nós temos movimentos de uma alegria, movimentos de uma satisfação. Os prazeres do mundo todos nós conhecemos. Nós ficamos muito tempo internados nas questões do mundo. E curtos, raros momentos nós temos o prazer da questão espiritual. A proposta do Cristo para ela: vai e não peques mais, ou seja, se envolva mais com as questões do espírito. Se envolva mais com o movimento de autotransformação. Se agrida em relação aos prazeres e se atenda no desejo de crescimento e de mudança espiritual. Então ele não fala: nem a tua fé te salvou, nem a tua fé te curou. Vai, não peques mais. Se lá na frente ela estiver fazendo movimentos de mudança, a fé está curando. Se ela fechar a encarnação dela com esses movimentos substancializados, esses movimentos alicerçados, esses movimentos materializados na vida dela, a fé a salvou. Entenderam a diferença aí? No parágrafo seguinte, ele diz para nós assim, aí ele dá um exemplo: o navegante sem rumo, que em nada confia. Veja, muitos de nós, a gente navega, a gente passa pela terra sem confiar em nada. Eu acho que não vai acontecer nada, mesmo que a gente faça esse movimento, mesmo que a gente faça. Olha a fala do Emmanuel: somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo de maneira absoluta o que lhe possa acontecer. Mesmo que a gente não confie, a gente vai chegar em algum destino, mas é um destino, como diz lá na filosofia, o livro Alice no País das Maravilhas. Para quem leu vai lembrar deste detalhe, quando Alice chega para um coelho. O coelho, que ele está próximo de uma árvore, se não for o coelho é um gato, mas eu vou deixar para vocês. Então chega para o coelho e pergunta para ele assim: me diga, para onde vai essa estrada? E aí ele pergunta para ela, olha que pergunta sábia: para onde você deseja ir? Porque veja, não é perguntar para onde vai a estrada, mas aonde eu quero ir para saber se essa estrada me leva. Porque se não me leva para lá, eu vou acolá. Se não me leva para lá, eu vou para cá. Mas a pergunta que ele faz é uma pergunta extremamente reflexiva: para onde leva essa estrada? E aí ela responde: não sei. Eu estou perdida. Na hora que o coelho faz essa pergunta e ela traz essa resposta, olha a fala filosófica do animal: quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Então veja, quem não tem para onde se dirigir, que importa para onde leva a estrada? Mas vai chegar em algum lugar? Vai, é a fala do Emmanuel. Vai chegar em algum lugar, pelas forças da natureza. Se a gente está caminhando, a gente se direciona para algum lugar. O normal é isso, não tem como caminhar sem rumo, sem direção, não tem jeito, a algum lugar a gente chega. Pode ser um lugar de pedras, pode ser um lugar abastado pela natureza, pode ser um abismo, pode ser um campo de flores, a algum lugar a gente vai chegar. Pode ser um movimento social de extrema agressividade. Pode ser algum movimento religioso de extrema afeição com a divindade. Algum lugar a gente vai. Mas o que é melhor para nós? Porque veja,
O navegante sem rumo e que nada confia, ele chega a algum lugar, que seja o porto. Mas às vezes não é o porto que ele gostaria. A importância da fé é a gente saber para onde a gente está indo. Saber o que a gente está buscando, a forma que a gente está se direcionando. E aí, Emmanuel continua. O enfermo descrente da ação de todos os medicamentos é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Tem pessoas... Aí nós temos duas situações. Tem aqueles que tomam o remédio e não acreditam no medicamento. E tem aqueles que o médico indica o medicamento e eles não querem tomar. E tem pessoas que ainda falam assim, não, eu não gosto de tomar remédio. Ah não, remédio faz muito mal, é esse que faz mal para aquilo. Se for necessário, toma o bendito do remédio. Se Deus concebeu o homem com a inteligência para trazer para nós o bem-estar do movimento curativo fisicamente, era para que nós tenhamos estabilidade fisiológica para buscarmos o movimento de salvação espiritual. Então toma o medicamento. Ah, mas o medicamento faz mal. Aí a maioria esmagadora, aliás, eu vou falar com vocês, todos que eu perguntei, não estou falando nem de maioria, estou falando todos, invariavelmente, e vocês vão ver se encaixam aí. Não, aqueles que me dizem que não gostam de tomar remédio, aí eu pergunto para eles assim, você fica sem esses pontos, olha bem, você fica sem tomar refrigerante? Fica sem comer nada de produtos enlatados? Fica sem tomar um leite caixinha ou suco caixinha? Fica sem comer verdura que vem do supermercado, que vem do sacolão? Ou seja, se a gente faz esses movimentos aqui, eu vou lá com os movimentos de gasoso e químico do refrigerante, eu vou lá com os conservantes das latas, eu vou com os conservantes do produto em caixinha, uma fruta que sai da laranjeira, a laranja que sai dali, ela fica 3 meses dentro de uma caixinha. O que faz a gente pensar que ali é um suco de laranja? De onde nós tiramos isso? Eu vou lá no movimento dos agrotóxicos, com verduras, legumes, frutas. Eu não me liberto de nada. Ah, não, mas o medicamento é que me faz mal. Então, gente, vocês veem o quanto que é ilógico a nossa fala? Essas coisas aqui eu faço a vida inteira. Claro que eu não posso ficar livre de frutas, verduras e legumes, mas eu posso muitas vezes substituir o suco caixinha ou o leite caixinha. Eu posso lutar para fazer a substituição. Se eu não conseguir substituir, eu posso fazer a diminuição. Eu posso diminuir os produtos enlatados. Eu posso abrir mão dos refrigerantes e bebidas alcoólicas. Não abro mão de nada disso. Na hora que fala com o médico, ah não, remédio faz muito mal. Será que o problema é o medicamento ou o problema está na minha mente? Então, o que Emmanuel diz para nós? A descrença no medicamento passado pelos médicos, a descrença nos remédios, a pessoa passa a ser o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Olha a falta de fé, a falta de estabilidade. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Se ele não alimenta nenhum desejo de melhora, como é que ele está aguardando a melhora de fora para dentro? Ele não alimenta, não existe a melhora interna. E aí o Emmanuel continua, as almas vazias reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. A gente está sempre reclamando o que o mundo tem para nos oferecer. Por que nós não questionamos o que nós vamos oferecer ao mundo? O que nos falta para fazer esse questionamento? E aí ele diz, as negações em que perambulam transformam-nas perante a vida. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida. Mas em que? Em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. A gente vai negando o movimento de melhora, o movimento de bem-estar, a ajuda de terceiros, a cooperação dos espíritos, a intuição dos nossos orientadores espirituais. Ou seja, a gente vai ficando inerte na caminhada. Inerte. Aí eu volto numa colocação da fé, trazida por Tiago, vocês vão se lembrar,
quando Tiago coloca para nós assim, no capítulo 2, no versículo 17, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Porque fé, gente, não é blá blá blá. Fé não é a gente falar que crê. Fé não é pegar o livro, colocar debaixo do braço e falar que a gente é espírita, ou que a gente é católico, ou que é protestante. Isso não interessa. A convicção religiosa, ela é para nós um meio, mas não é um fim. É uma forma da gente ter uma caminhada mais direcionada, para não fazermos igual Alice no País das Maravilhas, sem saber para onde vai. Então, é apenas um meio para a gente caminhar. Para isso, para nós é importante a religião. É importante. Por quê? Porque nos dá uma direção. Mas é um meio para a gente seguir esse caminho. Mas olha a fala de Tiago. A fé sem obras é morta. Falar e não fazer não significa ter a fé. Então, a gente precisa se espelhar na fé. Aí vem o versículo 18. Mas, olha o versículo 18. Mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque veja, nós precisamos estabelecer a conexão com Deus, mas sem se desligar do trabalho. Estabelecer a conexão com a espiritualidade, sem desligar do transeunte da via pública. Estabelecer a sintonia com o nosso mentor espiritual, sem a gente fazer limitações nas oportunidades de trabalho que aparecem no nosso dia a dia. Então, quando Tiago faz para a gente referência à fé, atendendo a fala de Emmanuel no Pão Nosso, tua fé, é para nós não cairmos no amortecimento, conforme Emmanuel traz para a gente aqui na obra. Por quê? Porque atendendo os movimentos de negação, a gente não se envolve com o crescimento íntimo e nem daqueles que estão conosco na rede social. E aí eu não estou colocando rede social virtual, mas no nosso dia a dia. Desde o nosso familiar, que está conosco debaixo do mesmo teto, até aqueles mais distantes que chegam para a gente numa informação simples te pedindo algo. E por fim, Emmanuel coloca para nós assim: nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Não te isoles nas posições negativas. Ou seja, não alimente o mal-estar dentro de você. Ah, mas tem hora que estão aparecendo tantos transtornos, tantas dificuldades, que a gente pensa que está tudo ruim. Aí sempre também chega aquele e fala assim: fulano, vai lá e ora, reza. Gente, rezar o dia inteiro também não resolve. O que você está fazendo para melhorar? Porque acabamos de falar que o fortalecimento da fé é a partir do trabalho. Veja, uma observação que eu estou me lembrando aqui, lá no capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, intitulado Na Casa Transitória, quando a casa está sendo agredida pelos espíritos deformados no plano espiritual, envolvidos com as suas viciações, Luciana, que está junto de uma comitiva com André Luiz Jerônimo e o padre Hipólito, eles chegam para a irmã Zenóbia, que é a coordenadora da casa de transitória, conversando ali com ela, e a casa está sofrendo os ataques das trevas. A Luciana fala com a irmã Zenóbia assim: irmã, a senhora não acha que a gente deveria fazer uma prece intensa, uma prece convicta para a divindade, para nos proteger? E ela coloca assim: não, minha irmã, eu já fiz a oração devocional hoje, quando abri o dia. Mais do que isso, já fiz a minha oração devocional hoje, quando abri o dia, atento às tarefas que abraçaremos durante o dia. Ou seja, ela fez o movimento devocional de manhã, e o dia se abriu e vamos lá. Nós não fizemos a prece quando a gente começou? Não é o tempo todo ficar naquele movimento, ora, e não se envolve. Aí olha a resposta dela: inclusive,
A nossa ansiosa expectativa pela resposta de Deus já chega no coração iluminado do Cristo e Ele irá nos atender. A nossa ansiosa expectativa, por quê? Já foi feita a oração devocional no abrir do dia, a ansiosa expectativa para uma resposta e a proteção há de vir. Atentemo-nos para isso. Não é para ficar o dia inteiro se envolvendo com oração. Por quê? Porque o trabalho já é o movimento de oração. Lembram de Tiago? A fé sem obras é morta em si mesma. Tudo bem? Voltando. Aí Emmanuel encerra para nós dizendo assim: Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso da tua fé. Não adianta a gente esperar que eles façam por nós sem que nós façamos por nós. Pois também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Atentemo-nos para isso. É isso aí. Um abraço a todos e até breve.